Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Preciso Direito. Nessa pegada aqui agora que a gente tá indo, a gente vai começar a postar uns vídeos mais rápido pra você e tal, tá aí no trabalho, vindo do canto do outro pro trabalho, tá no carro, tá não sei o que, bota pra ouvir direitinho, para determinados temas aleatórios aí sobre decisões judiciais recentes, sobre algumas reportagens que falam de temas jurídicos, sempre a gente fazendo um paralelo com a Constituição ou com alguma lei que nos interessa no momento. Meu nome é Jorge Figueiredo, então essa é uma das linhas que a gente vai ter aqui agora no canal, não deixando de lado o apoio que a gente sempre dá aos concurseiros aí com determinada disciplina em alguns concursos, e sempre que vocês fazem a prova a gente vai lá e dá uma olhada, ver se tem como fazer um recurso e auxilia de alguma maneira, beleza? O tema que a gente vai trazer aqui agora, para ser bem rapidinho, para o vídeo atingir a finalidade, ser um vídeo mais rápido do que os outros, é falar sobre a famigerada prisão especial para a pessoa portadora de diploma de nível superior. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Eu ouvia falar muito isso na minha adolescência, tal, não sei o que, hoje eu ouço menos, mas ainda tem, de que a pessoa tem direito à prisão especial por ter um nível superior. Ah, vou fazer um nível superior por ter direito à prisão especial. A gente até brincava com isso na faculdade. Pois bem, isso caiu por terra, o STF acolhendo a um pedido do Procurador-Geral da República, que entrou com a ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, dizendo que esse artigo que está lá, esse inciso do artigo 295, que está lá no Código de Processo Penal, que é de 1940, 41, início da década de 40, ele não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Logo, se ele não foi recepcionado, ele não pode mais ser aplicado. O que seria isso? A Constituição é de 88, e quando a Constituição surgiu, só fazendo um parênteses aqui, já existiam outras leis antes da Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal e várias outras. Acontece que vários desses itens que existiam anteriormente, dessas normas anteriormente, algumas delas passaram a ser incompatíveis com a Constituição, com a nova ordem democrática. E aí criou-se na Constituição alguns institutos, algumas ações que é justamente para atacar essas incompatibilidades, ou seja, entra com ação no STF e diz, olha, essa norma aí antes da Constituição, ela passou a ser incompatível com o ordenamento jurídico, com a nova ordem democrática, então ela não pode ser aplicada e tem que ser declarada inconstitucional. Aí dizer que ela não foi recepcionada pela Constituição. Então são várias que já aconteceram, e essa foi mais uma proposta pelo Procurador-Geral da República. O que é que ocorre? A ADPF, gente, a ADPF 334, que a gente vai falar 2023, eu vou deixar um link aí para vocês se quiserem ver na íntegra aí a decisão. Então, o que é a ADPF? São ações, nós temos ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI, nós temos ação declaratória de inconstitucionalidade, que é o ADC, e nós temos a ADPF. Na Constituição, onde é que é proposta ela? No STF. Quem é que pode propor? Existe um rol específico sobre isso, dizendo quem ou o órgão que pode propor a DPF, que são os mesmos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade e os mesmos legitimados para a ação declaratória de inconstitucionalidade. Tudo dentro da Constituição, porque não é o tema para a gente aprofundar aqui, é só para a gente saber do que a gente está falando. Mas por que não usou um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade? Por que não usou um ADC? Porque a ADPF é justamente residual, ou seja, ela foi criada justamente para isso, para atacar essas normas que são antes da Constituição. Essas outras ações, elas já são para as ações que são posteriores à Constituição de 88. Aí é outro tema que a gente pode estudar anteriormente. Então, por isso que foi a ADPF. Então, a ADPF 364, Procurador-Geral da República, que é um dos legitimados para propor essa ação, entrou no STF com isso aí. Então, o que é que aconteceu? Nós temos 3 pontos aqui que são destacados nesse vídeo nosso aqui. Vamos falar o tema central, prisão especial aos diplomados por faculdade de nível superior, que é o que a gente está falando. A incompatibilidade com a Constituição Federal, que foi o que o STF decidiu, concordando com o que o Procurador-Geral da República propôs, e ele considerou de fato que era incompatível com a nova ordem democrática, com a Constituição de 88, esse item que está ali no 295, inciso 7 do Código de Processo Penal. E por que ele disse isso? Ele disse porque que é incompatível porque ofende o princípio da isonomia. Vocês lembram que é o princípio da isonomia? Basicamente, tratar igual igualmente, tratar desigual desigualmente nas medidas de sua desigualdade. Então, a regra é tratar todo mundo igual. Mas tem gente que é diferente, então a gente vai tratar também diferente, para que buscando uma igualdade. Então, a isonomia busca uma justiça. A isonomia é muito mais profunda. Então, aí você diz, então é de boa tratar diferente. Desde que tenha uma justificativa para que se trate diferente. Nesse caso, o STF entendeu que não havia justificativa alguma dentro do nosso ordenamento jurídico para tratar diferente a pessoa, porque ela tem um nível superior, porque ela tem um diploma de nível superior, ela comete um crime e vai dar tratamento especial para ela, porque ela tem esse nível superior. E isso por si só não pode remeter a um tratamento especial, porque aí ofende o princípio da isonomia, que não prega isso. A isonomia prega desigualdades para poder gerar justiça. Nesse caso, não estaria acontecendo. Vamos lá, o que é que aconteceu? Então, primeiro ponto, lembre que a gente vai falar aqui é só da prisão especial aos diplomados de nível superior. É isso. Existem outras pessoas, e continuarão existindo, está lá no CPP, nas leis esparsas, que têm direito à prisão especial, por motivos que nesse caso sim se justificam. E aí a gente vai ver por que nesse caso do diploma não faz sentido e nos outros faz. Então o que é que acontece? Você vai lá no artigo 295, nós temos um rol lá de incisos dizendo pessoas que têm direito a essa prisão especial. Nós temos esse rol lá. Você vai lá ler e ver o que é que... Você vai olhar tudo detalhadamente. Eu destaquei alguns pontos aqui, alguns gêneros aqui que lá tem. Então, lá, cargos políticos, lá você vai ver. Vai ter vereador, vai ter deputado, vai ter senador, vai ter tudo. Eu botei tudo num pacote só aqui pra gente adiantar o vídeo. Então,
Artigo 295 do Código de Processo Penal. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Então, serão sujeitos a quartéis, à prisão especial, quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Aí ele traz o rol. Então, eu trouxe aqui. Então, você vai ver lá cargos políticos, cara vereador, deputado, ministro de Estado e por aí vai. Você diz, pô, esse cara tem privilégio, mas, velho, o cara tá lá decidindo, tá tomando ações, vai agradar, desagradar alguém. A lógica sempre é essa, manter a segurança da pessoa. Não colocar ele num ambiente, pode ter pessoas lá, criminosas, que não vão gostar de estar com aquela pessoa ali, porque em algum momento aquela pessoa tomou uma decisão contra ela, por exemplo, ou contra um familiar, ou contra um grupo que ele entende que aquela pessoa foi responsável por esse prejuízo. É essa a lógica de prejudicado. Descendo aqui, ó, os integrantes das forças de segurança pública. Aí fica mais claro, né? Mas também tem isso também. O cara trabalha aprendendo e desagrada muita gente. Então você jogar ele naquele meio lá com presos comuns é muito complicado e arriscado. Integrante da magistratura, vamos lá, promotor, juiz, é complicado. Também, os caras tomam decisões complexas que desagradam muita gente. Jogar esse pessoal em prisão sem ter um cuidado especial é muito complicado. Jurados, olha o que nós temos lá, os jurados, as pessoas já vão fazer um trabalho voluntário de jurado. Aí vocês, pô, esses caras também, meu irmão, os caras pode decidir sobre a prisão ou soltura de uma pessoa. Ah, o voto é sigiloso. Mas, por exemplo, o cara fez parte de um corpo de jurado que na cabeça daquele réu foi o que condenou ele. Pode gerar uma desavença lá dentro. Depois você joga o cara lá dentro com aquele cara que, em tese, ele fez parte do corpo de jurado que na cabeça daquele cara o condenou, é perigoso também. Então, entendam que tem um porquê dessas daqui. E tem um porquê dessas pessoas terem tratamento especial. Vocês, pô, que tratamento especial é esse? Como é isso? Só um parênteses. Gente, esse tratamento especial é só visando a segurança. Essas pessoas, inclusive, não precisam ficar numa cela separada, não, se ela não estiver disponível. Não tem problema, desde que elas estejam com pessoas da mesma categoria de que cometeram o crime que eles. Então, por exemplo, o policial, por exemplo, ele pode ficar no alojamento coletivo, desde que tenha as mínimas condições, que era para ter em todos, mas tem as mínimas condições, que eles estejam com pessoas que, de fato, são policiais também, por exemplo. Um advogado, por exemplo, que está na lista lá também, tem que ficar junto com outros advogados, por aí vai. Os cargos políticos também ficam junto, não tem problema. Não é que ele tem que ficar sozinho, não, tem toda uma circunstância aí, mas avisando a proteção, entendeu? Então vamos lá. E nós temos, eu vou botar aqui em vermelho ali, que tem um tal os cidadãos inscritos no livro de mérito. Existe um livro de mérito lá de 1939, da era Getúlio Vargas, que foi criado para colocar o nome de pessoas que de alguma maneira contribuíram positivamente para a nossa república. Lá tem Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Nós temos, não sei se é Paulo Freire, eu vou botar o nome aqui, não é Paulo Freire, é outro. É algum Freire aí, o sociólogo. Eu vou colocar aqui. Que fugiu o nome, que está lá com pessoas emblemáticas que contribuíram intelectualmente. Lá também tem previsão de colocar pessoas que contribuíram até financeiramente com o país, tal. Tem de tudo, são pessoas respeitadas e essas pessoas teriam direito a esse tratamento especial também. Aí pode ser discutível, mas teria. Sabe quem é que está nesse livro de mérito? Aí não posso deixar, eu vou ter dificuldade com isso, meu Deus do céu. Mas em julho do ano passado, no livro de mérito, em julho do ano passado, 2022, junho e julho, o deputado Daniel Silveira, meu Deus do céu, não acredito que eu vou falar isso, não. Pois é, vamos voltar. Vamos lá, o deputado Daniel Silveira, esse aqui, acho que eu vou colocar a seta aqui, né? Esse cidadão aqui, ele foi pro livro de mérito pela contribuição que deu pro país aí, enfim. Então nós temos, é Brasil, né? Nós temos umas excrescências aí, mas enfim, só para vocês saberem que tá lá. E qual é a lógica aqui? Mostrar para vocês que várias pessoas, e várias são as proteções que nós temos lá ainda e que tem direito à prisão especial. O que é que o STF atacou? Só o inciso 7. Atacou não. O procurador da República entrou com a DPF atacando o quê? Justamente o inciso 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República do Brasil, no mesmo artigo 295. Então é só esse que passa a não ser aplicado, que o STF disse que não foi recepcionado. Aí vocês, pô, então não tá mais lá não, no 295? Você vai lá, você vai ver que tá. Por quê? Porque o STF decidiu que não foi recepcionado. Não foi uma decisão legislativa, não foi por lei, que aí tiraria, revogaria. Às vezes, pô, ativismo judicial, beleza, essa discussão do ativismo judicial é antiga. Eu tenho uma visão sobre o ativismo judicial que pode passar do ponto em algumas situações, pode até acontecer. Mas o legislativo tem dormido muito no ponto também. Você tem uma ideia, eu fui pesquisar sobre isso aqui. Existe uma lei, um projeto de lei de 2011 que está lá parado no Congresso Nacional. Está lá parado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e ninguém nunca votou, que era justamente para tirar esse privilégio. Certo? O deputado, acho que é Jin Diabe, é um deputado, acho que deve ser de descendência japonesa, né? Eu vou botar o nome dele aqui, para vocês pesquisarem e botar alguma coisa aí na descrição. Mas ele propôs isso em 2011, e até hoje está lá sem votação. Então, assim, às vezes, o legislativo não encara determinados problemas e a sociedade anseia por uma resposta. O judiciário, que é inerte pelo princípio da inércia, ele é provocado, em regra ele não toma decisão de ofício, e ele tem que dar uma resposta a alguns temas. Esse foi o caso. A legislação permite que o procurador, como um dos legitimados da ADPF, entre com a ação, o STF analisou e disse, de fato, não tem lógica, disso aqui não tem porquê, é incompatível com a Constituição, com o princípio da isonomia. Não é isso que o princípio da isonomia busca. Então, não vai se aplicar mais. Quando você vai lá no 295, ainda está esse inciso. E à frente dele vai estar, para você ver,
a ADPF 334, recentemente julgada agora em abril pelo STF, beleza? Mas ele não se aplica mais porque o STF decidiu, como guardião da Constituição, que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 pela incompatibilidade por ofensa ao princípio da isonomia. E onde é que nós temos esse princípio da isonomia na Constituição? Nós temos extraído do artigo 3º da Constituição e do caput do artigo 5º da Constituição. São essas duas situações. Então, no artigo 3º nós temos 4 incisos, que são justamente os objetivos fundamentais da República do Brasil. No 4º inciso nós temos promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Entendeu-se que era uma forma de discriminação. Pela questão de ter conseguido o nível superior, o STF entende, inclusive, que ele era até privilegiado, porque na situação que a gente está hoje, quem consegue chegar até o nível superior é um cara que, em tese, tem mais privilégio, pelo menos, comparado com os outros. Então, ele não tem que ter um tratamento especial por isso. Então, estava ofendendo esse princípio da isonomia, como a gente vê aqui no artigo 3º, que fala que você não tem que promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça ou qualquer outras formas de discriminação, não pode ter nenhuma. Então, ofendi isso aqui, não foi recepcionado. Quando a Constituição de 88 surgiu, tinha esse inciso aqui. Então, esse inciso do CPP não foi recepcionado, porque ele choca com isso aqui. Ele é incompatível. Então, foi o que o STF decidiu agora. E também nós temos o artigo 5º, o caput, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí você vai dizer, professor, mas pode distinguir? Pode, desde que haja uma justificativa razoável. Você faz seu concurso, você tem diferença entre homem e mulher, onde? No teste físico. Você não tem diferença entre homem e mulher na prova objetiva ou subjetiva da intelectualidade. Você não tem diferença entre homem e mulher quando você vai tratar do psicológico. Você não tem diferença entre homem e mulher quando você vai para o exame médico. Você não tem. Tem que estar em boas condições de saúde, você tem que ter a capacidade intelectual e eles estão iguais. Agora, no físico, por uma questão biológica, a mulher, em regra, tem menos capacidade física, com força física que o homem, ele vai buscar dar um nível menor do teste físico para que a mulher se iguale com o homem e fique em igualdade de condições. É buscar uma justeza. Então, é um exemplo só que eu estou dando, dentre vários outros que tem. Tá bom? Então, se justificar, se for algo que é justificável ter uma diferenciação, beleza. Beleza. Nesse caso aqui do diploma, o STF entendeu que não faz sentido algum. Então, beleza, para finalizar, tá aí a ADPF 334, vou deixar na descrição. Ela faz parte do informativo 1089 do STF, recém, agora isso é de abril, abril agora, do mês passado, abril de 2023, decisão recente, não se aplica mais. Para finalizar, vou ler um trecho do relator Alexandre de Moraes no STF, quando ele foi fazer o voto dele, da relatoria, sobre essa questão do inciso 7 do 295 do CPP, ele dizendo que não se aplica mais, ele deu várias justificativas, uma delas eu fiz um recorte, coloquei, vou fazer uma leitura e para a gente finalizar. O que é que ele diz? Ele chamou de bacharelismo. E ele fala, o ministro lembrou o fenômeno do bacharelismo no Brasil, em que a posse de um título acadêmico legitimava o exercício da autoridade. A seu ver, ainda persiste na sociedade brasileira um ranço ideológico desse fenômeno. A extensão da prisão especial a essas pessoas caracteriza verdadeiro privilégio que, em última análise, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal e malfere o preceito fundamental da Constituição que assegura a igualdade entre todos na lei e perante a lei. Essas foram as palavras do ministro Alexandre de Moraes, beleza? Então, é isso, gente. Agora, se foi preso em nível superior, não tem mais essa de prisão especial. Vai ficar preso junto com os presos comuns. Não tem essa de ser transportado separadamente do preso comum. Acabou, caiu por terra, porque o STF disse que esse inciso 7 do artigo 295 não foi recepcionado pela Constituição. Beleza? Então, a DPF 334. Pessoal, ativa o sininho, a gente vai lançar mais vídeos dessa natureza pra gente falar, debater. Comenta aí, diz o que você acha. Ah, não, tinha que ter ali. Ah, agora que é minha vez, que eu terminei o nível superior, não vou ter direito. Comenta aí, fala o que é que vocês acham. E o direito é isso, ele vai evoluindo, vai em algumas questões dar uma regredida e a gente vai subindo, descendo e vai chegando no denominador. E a gente tá aqui para tirar as dúvidas. Sempre fazendo esse paralelo com o direito, com a Constituição ou com as leis infraconstitucionais, para a gente aprender mais um pouquinho e fixar o assunto. Abraço, pessoal. Até a próxima. Ativa o sininho, segue e a gente está à disposição aí. Abraço.